Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Jefferson Lima. Eu tenho uma reflexão para as nossas vidas nesta tarde de hoje ou nesta noite, se você estiver assistindo durante a noite ou durante o dia. Bom dia. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever, acionar as notificações dos nossos vídeos. E eu tenho uma breve reflexão, peço perdão para os nossos inscritos do nosso canal, porque estou muito tempo sem fazer vídeos devido à correria do dia e o trabalho, e também o nosso trabalho aqui na nossa igreja. Então tem ficado um pouco difícil de estar fazendo os vídeos, mas eu separei hoje um tempo, hoje consegui uma folga para trazer uma breve reflexão para a vida de vocês. No livro de Gênesis, capítulo 12, vai dizer assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e será tu uma bênção. E no verso 5, vai dizer assim: e levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Amém? Essa palavra me chamou muita atenção. Por quê? Abrão, ele era filho de Terá. Terá, ele cresce na terra de Ur, e na terra de Ur ele constrói família, ele constrói um legado, um império, ele se tornou um grande patriarca ali também, Terá. Ele conseguiu conquistar muitos bens na terra de Ur, e essa terra era uma terra de uma cultura politeísta. Nessa terra ele educa seus filhos na cultura politeísta. O que é a cultura politeísta? É uma cultura que se adoram e cultuam vários deuses. Ali se cultuavam vários deuses, e ali Terá constitui uma família. Constituindo uma família, ele está logo também construindo um legado, tá? Ele está construindo uma história. Ele se casa, ele tem filhos, ele tem servos ao seu trabalho, e ali vai aumentando os seus bens, a sua riqueza, e a sua história vai se expandindo. Ele constrói uma história na terra de Ur. Um belo dia ele decide sair de Ur para a terra de Canaã. Durante o percurso rumo à terra de Canaã, o seu filho Harã morre, e aí ele decide acampar na terra de Harã. Naquela cultura que ele aprendeu politeísta, ele cria os seus filhos. Uma cultura que as pessoas adoravam vários deuses, cultuavam vários deuses. Ali crescem os 3 filhos de Terá, inclusive Abrão. E agora ele está acampado na terra de Harã, para descansar um pouco, para ir para a terra de Canaã, com todos os seus servos, toda a sua riqueza, sua família, na terra de Harã. O seu filho Harã morre, e o que vai acontecer? Passa-se um período, o Terá morre também. O que me chama a atenção é que Deus poderia ter se revelado a Abrão na terra de Ur. Deus poderia ter se revelado antes na vida de Abrão. Só que Deus não chega adiantado, também não chega atrasado. Deus chega no momento certo, na hora certa, na vida do seu filho. O interessante é, meus irmãos, que Deus tinha um plano pré-estabelecido para realizar na vida de Abrão, e por intermédio de Abrão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas por causa de Abrão. Ele está ali. Agora Terá também vai falecer. Agora tento imaginar o psicológico interior de Abrão. Perde o seu irmão, perde o seu pai. Ele está com sua mãe, com sua mulher, com seus irmãos,
com o seu outro irmão e toda a fazenda do seu pai, todos os seus bens, os servos do seu pai. Ele também, a Bíblia diz que ele conquistou alguns bens na terra de Harã. E o interessante é que ele está ali, e Deus só vai se revelar a ele após a morte do seu pai Terá. Após a morte do pai Terá, do pai de Abraão, que é Terá, ele vai se revelar a Abraão e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te indicarei. Nota que Deus não indicou a terra, Deus apenas falou com ele: sai. Aí está uma chave para nós entendermos algumas coisas. Deus fala com ele, ele nunca tinha ouvido Deus, mas ele sentiu curiosidade porque os deuses que ele aprendeu acerca dos deuses ali na terra de Ur, ele sabia que aqueles deuses de madeira, de pau, tinham olhos, tinham ouvidos, tinham boca, mas nunca falaram com ele. Agora uma voz está dizendo para ele sair. Ele tinha duas opções: sair ou continuar aonde ele estava. Ele tinha duas opções: sair em direção a uma terra que ele não sabia, ou ele continuaria na terra que ele estava. Ou ele ia ou ele ficava. Deus não obrigou ele a ir, mas ele foi por livre e espontânea vontade. Deus não te obriga também a fazer algo para ele. Deus fala, Deus nos chama, Deus nos convoca, mas é você que decide se você vai ou se você não vai, se você vai fazer ou se você também não quer fazer. O interessante é que então ele vai, e quando ele vai sair com a sua família e Ló vai junto com ele. Mas quando nós lemos no português: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, aparentemente parece ser fácil, porque é só virar as costas e sair. Mas quando nós lemos no hebraico, você vai ver que tem muito mais além do que só sair. Por que só sair? Por que Deus queria que ele saísse daquele lugar, daquele convívio que ele estava vivendo? No hebraico vai dizer ler lehá meat será. Ler lehá meat será. O que quer dizer isso? Primeiro nós precisamos dividir essa palavra, essa frase em duas partes. A primeira parte, ler lehá. O que quer dizer ler lehá? Ler lehá. Deus estava dizendo: sai para te conhecer. Você precisa se conhecer melhor. Ele precisaria sair daquele lugar, daquele convívio, daquela cultura, para uma terra. Para isso ele ia precisar se esvaziar de tudo aquilo que ele aprendeu lá na terra de Ur. Por quê? Porque Deus queria realizar uma grande obra na vida dele. Para isso ele ia precisar se conhecer, se esvaziar de toda aquela cultura politeísta. Então Deus iria ensinar ele a esvaziar-se da cultura politeísta e ia ensinar a ele o que era a cultura monoteísta. Dentro da sua peregrinação, iria entender o que é viver na cultura monoteísta, aquele que adora um único Deus. E aí, para isso também, Deus tinha algumas coisas a realizar na vida dele. Primeiro, também, é bom nós lembrarmos que Deus fala para ele sair, ele já tem uma certa idade. Deus queria que ele saísse da casa do seu pai para ele construir a sua própria história, construir o seu próprio legado. Deus não queria que ele ficasse debaixo da história do seu pai ou da sombra do seu pai. Como Deus também não quer que você fique debaixo da sombra de ninguém. Deus não quer que você viva debaixo da história de ninguém. Deus quer que você construa a sua própria história para deixar o seu próprio legado. Entendamos que a única sombra que precisamos estar debaixo é debaixo da sombra do Onipotente.
Esta é a sombra que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que também nos direciona. A sombra do Onipotente nós podemos descansar. Deus queria que Abraão conhecesse a ti mesmo. Deus queria que Abraão não vivesse a história do seu pai, porque seu pai já tinha construído uma história, já tinha construído um legado, já tinha construído tudo o que ele podia. Agora era a hora de Abraão construir a sua própria história. Agora é a sua hora, é o seu momento para você construir a sua própria história, sair debaixo da sombra das pessoas e construir a sua história para deixar um grande legado. Então, ele ia precisar tomar algumas atitudes. Eu preciso sair, eu preciso me esvaziar dessa cultura politeísta para aprender a cultura monoteísta. Eu preciso, a partir de agora, aprender que eu preciso construir a minha própria história para deixar o meu próprio legado. Até aqui estou vivendo a história de meu pai, porque eu estou debaixo da tenda do meu pai. Deus quer que eu saia, Deus quer que eu construa a minha própria história. Deus está dizendo para alguém: construa a sua própria história e deixe o seu próprio legado. É bom admirar as pessoas, mas eu e você precisamos construir a nossa própria história. Segunda parte dessa frase é Me'at Será. O que é Me'at Será? É viver um novo começo, uma nova vida. Nós só vamos viver um novo começo, uma nova vida, a partir do momento que nós entendamos que para viver um novo começo eu não posso carregar as coisas antigas para o meu presente. As coisas antigas têm que ficar no passado, as coisas antigas têm que ficar no esquecimento. Eu não posso viver um novo começo carregando bagagem antiga. Eu não posso viver uma nova vida remoendo as coisas do passado. Paulo, uma certa feita, vai dizer: esqueço-me das coisas que para trás me ficam e prossigo para as que estão adiante, rumo ao meu alvo, que é o prêmio da soberania de Deus. Esqueço-me das coisas que para trás me ficam. Abraão precisaria esquecer tudo o que ele viveu até aquele momento, para viver uma nova vida, para ele ser um homem abençoado, para ele ser a própria bênção na terra, e para aquela promessa a chegar até nós hoje, e nele todas as famílias da terra serem benditas. Ele ia precisar tomar essas atitudes. Primeiro, sair. Segundo, se conhecer melhor. Para ele se conhecer melhor, ele ia precisar se esvaziar de toda a cultura politeísta para aprender a cultura monoteísta. Terceiro, ele ia precisar construir a sua própria história. Quarto, para deixar o seu próprio legado. Construir a sua própria história não é fácil, porque para construir uma história há necessidade de renúncias da nossa vida. Precisamos renunciar, precisamos nos afastar de determinadas pessoas, precisamos nos apartar de tudo aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus, perdão, meus irmãos, de Deus. Então eu preciso me afastar de tudo isso para me aproximar de Deus, me esvaziando de tudo que eu aprendi lá atrás. Quinto, para que eu possa viver um novo começo, eu preciso estar debaixo da sombra de Deus. É essa sombra que eu preciso estar, porque debaixo da sombra do Onipotente, eu e você podemos descansar. Sexto, para viver um novo começo, ele ia ter que esquecer tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás, se reciclar, se esvaziar de si mesmo. Ninguém começa uma nova vida, ninguém começa um recomeço, ninguém começa uma nova história carregando as coisas antigas para o dia presente. Para viver uma nova história, você precisa deixar as coisas antigas para trás, fazer que nem Paulo fez: esqueço-me das coisas que para trás me ficam e prossigo para as que estão adiante, rumo ao meu alvo, que é o prêmio da soberania de Deus.
Ninguém vive um novo começo, uma nova história, remoendo o passado. Ninguém vive um novo começo, trazendo as coisas antigas para o presente. Você precisa esquecer. As coisas velhas se passaram, e eis que o Senhor fez tudo novo na minha e na sua vida. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e o Senhor está fazendo, já fez coisas novas na sua vida, e tu será uma bênção, assim como Abraão foi. E olha o interessante, para nós encerrarmos essa reflexão: Deus falou que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, ou bem-aventuradas, felizes. Você está debaixo dessa promessa. A sua família é bendita de Deus, é bem-aventurada. A tua família é feliz diante de Deus, porque Deus fez uma promessa a Abraão, e esta promessa se estendeu até nós. Que nós possamos entender isso. Construa a sua própria história e deixe o seu próprio legado, e o nome do Senhor será glorificado. Veja o quantos homens de Deus na Bíblia construíram uma história, deixaram um grande legado. Deus agora está dizendo para você que está me assistindo: você também precisa construir a sua própria história. Não viva debaixo da história de ninguém. Você precisa ter a sua própria história. Para viver um novo começo, você precisa começar construindo uma história. E essa história vem através de renúncias. Essa história vem através, muitas das vezes, que você vai precisar se desvincular 100% de algumas pessoas, inclusive de alguns parentes, para que você possa alcançar a plenitude de Deus na sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sai para te conhecer e para viver um novo começo. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma nova história, um novo começo, uma nova trajetória na sua vida ministerial, na sua casa, na sua família, nas suas finanças. A partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus um novo começo em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Te aguardo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Deus abençoe, em nome de Jesus.